Para iniciar esse nosso encontro, para a gente poder esquentar essa nossa mesa redonda, eu gostaria de resgatar duas passagens importantes. A primeira foi o conceito de crise que o professor Meneghetti trouxe, e ele fala que a crise é um momento onde se pode realizar mais. É uma oportunidade de desenvolvimento, nova personalidade, nova coragem, nova iniciativa. Reorganizar para um processo vencedor. A crise é uma ocasião de diferenciar-se, de entrar no orgulho daqueles que sabem se autoconstruir. E a gente está vivendo, todos nós estamos vivendo, uma crise bastante importante, que modificou as várias dimensões da própria vida de cada um de nós. O professor Meneghetti, no livro Psicologia do Líder, no capítulo Como a Psicologia pode ajudar o líder, e aqui nesse caso psicologia entendida como ontopsicologia, o item 3.1 é intitulado Como ser um líder eficiente. Está na página 39 do livro Psicologia do Líder. E ali o professor Meneghetti ele abre 4 esferas de um ser humano, 4 esferas de um líder. A esfera individual, a esfera afetiva, a esfera dos colaboradores e a esfera social. E o tema inicial, a proposta que eu trago para essa mesa, para os meus colegas, para motivar a nossa interação, é como que a gente deve se atualizar, como que a gente pode e deve se atualizar e se reforçar em relação a essas 4 esferas, no momento atual que nós estamos vivendo, com as nossas problemáticas pessoais, com as nossas problemáticas profissionais e com as nossas problemáticas e questões empresariais. Então, para começar essa troca, eu vou passar a palavra para a professora Fernanda para abordar as 2 primeiras esferas, a esfera individual e a esfera afetiva. Bom, tudo parte do homem operador, certo? Então, partindo do indivíduo e do seu posicionamento, inclusive afetivo, todo o resto também vai acontecer. Então, muitas coisas que depois o professor Wesley e o professor Josemar vão abordar, vão ter causa nesse primeiro ponto, de como o indivíduo gerencia a si mesmo na vida individual e na vida afetiva. O professor Meneghetti falava sobre a importância dessa atenção à afetividade, às relações afetivas e ao sexo. Ou seja, como nós gerenciamos, de fato, a nossa intimidade. Se na nossa intimidade nós não gerenciamos bem, é claro que depois as repercussões acontecerão nas outras esferas, sem sombra de dúvida. E aí a gente quer sonhar com alguma coisa muito importante, eu quero que o meu sonho mostre qual é a solução. E o meu sonho continua mostrando aspectos da minha vida individual que eu ainda não resolvi, e eu acabo perdendo a oportunidade de usar, por exemplo, a crise como uma oportunidade de crescimento, porque em vez de enxergar esferas do mercado, esferas sociais, esferas relacionadas a oportunidades que se encontram fora, eu ainda tenho para resolver problemas que eu estou empurrando com a barriga há bastante tempo. Então, a grande questão é sempre tempo de se reinventar, é impossível conseguir uma liderança de fato eficiente e realizar a si mesmo sem a reinvenção constante, sem essa ética da situação em que a gente a todo tempo, momento a momento, se recoloca. A grande questão é que a crise, durante a crise, o preço é muito alto a pagar, de manter relações disfuncionais, de manter hábitos que não funcionam. O preço é muito mais alto. Então, chega a crise, e qual é a tendência? A gente começa a reclamar da crise. O grande problema não é esse. O grande problema é que, quando ela veio, você não resolveu todas as coisas que você poderia ter resolvido no momento que você deveria ter resolvido. E aí, você empurrou com a barriga, e quando chega uma situação em que você precisa dar tudo de si mesmo, para, de fato, mostrar colocar o seu potencial à prova, digamos assim, porque é para a gente que a gente mostra, não é para os outros. É a gente que se impressiona com o quanto a gente encontra soluções, momento a momento, quando segue esse ponto, esse princípio base que nos dá todo o tempo a escolha otimal. Então, a gente não tem como seguir uma escolha otimal, senão a mesma que nós já tínhamos que ter resolvido mais tempo atrás, porque aí o sonho estava te dando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos o ponto a ser resolvido, e você não tinha resolvido. Então, em primeiro lugar, muita pressa durante o início da crise para resolver aquilo que você não resolveu, caso isso tenha existido, né? Caso você tenha, de fato, deixado alguns pontos sem nó, alguns pontos a serem, de fato, resolvidos. O professor Meneghetti diz assim: o problema não é aprender coisas novas. A grande novidade já está dentro de cada ser humano. É preciso remover o velho.
aquelas convicções absolutas onde o indivíduo opera para manter aquela fixidez que o exclui e o tira da vida, que passa a cada átimo dentro e fora de si. Ou seja, sempre nessa hora, o que cada aluno provavelmente está esperando é aquela resposta linda, assim, suba essa montanha, pegue essa oportunidade, faça tal coisa, uma fórmula, uma planilha, alguma coisa que eu possa usar. Não, você primeiro precisa abrir mão. Primeiro precisa entender o que você não tolera mais, o que a sua vida não tolera mais há muito tempo. E que você precisa, nesse momento, abrir mão. Aí você está livre para fazer outras coisas, mas carregando o peso de coisas que você construiu no passado, contratos, ideias. E contratos, eu não estou falando só de contratos empresariais. Esses até são mais fáceis, a gente lê, entende, tem técnicos para nos ajudar já dentro da empresa. Agora, os contratos familiares, os contratos com os amigos, os contratos com os grupos, esses contratos a gente nem se dá conta de que a gente simplesmente está cumprindo. Né? Esses a gente deveria revisar. O problema é a crise, o problema é que eu não consigo... O problema é que a professora Fernanda está dizendo isso, mas ela não conhece meu caso. Meu caso é muito mais difícil. Sabe, aquele cliente que chega, senta e diz assim, para ser prático, né? Então, tem muito cliente que senta e me dizem assim, o meu caso é muito difícil, tu não vai conseguir. Ninguém consegue. Sabe o que é isso? Resistência. É um modo de dizer assim, eu não consegui, tu não vai conseguir, e eu vou te provar que a gente não consegue mudar essa situação. Eu vou te provar que, na verdade, isso que vocês acham que é para ser feito, vocês, qualquer técnico, pode ser o técnico que dentro da empresa deu uma direção, pode ser um consultor, pode ser um psicoterapeuta. Não, no meu caso é muito mais difícil. Isso é uma forma de resistência. Quando você está aberto à mudança, você diz, quero saber o que eu tenho que fazer. Tenho que largar? Tudo bem, eu pago o preço. Eu pago o preço agora para depois ter minha liberdade no futuro, que é o que é mais precioso para mim, para que eu consiga agir. Você não tem que ter pressa para fazer as coisas, você tem que ter o timing certo. Quando era o momento de ter feito alguma coisa? Você não fez? Passou? Agora, nesse tempo e nesse espaço, é tudo diferente. Você, 1 ano atrás, teria que ter feito alguma coisa, veio a crise, não é mais a mesma resposta. Você vai ter que ter outra resposta, outro modo de fazer. Aquilo que você deixou de fazer, não é mais. Então, compreender o karma é também abrir mão da pressa infantil. Eu fiz, mas agora não funcionou. Não funcionou porque a vida não responde se você plantou uma semente no asfalto. Quando ali tinha terra, estava tudo bem. Agora não tem mais terra ali. Não tem mais como daquilo nascer aquela plantinha que você quer que nasça.